A nossa aula, portanto, vai se concentrar no debate agora sobre hegemonia, né? E para isso eu vou usar um conjunto de telas de apresentação aqui para que a gente vá desenvolvendo conforme a base do texto que a gente deve ler, vários de vocês já leram, que é o conceito de hegemonia de Gramsci, Alaclau e Muffy, da Ana Rodrigues Cavalcante Alves, que foi publicado na revista Lua Nova. Tá? Eu achei bem sintético esse texto, então ele ajuda a gente a trazer as questões mais importantes desse termo, hegemonia. Né? Eu só vou pedir para vocês me avisarem se cair a conexão ou se o som ficar ruim, tá bom? Porque eu não consigo ver quando eu estou operando aqui a tela, tá? As telas. Então, primeira coisa importante dessa ideia, essa expressão hegemonia, desse termo, dessa noção, é que ela é empregada, ela nasce a partir dessa perspectiva do marxismo, que vinculava a estrutura e a superestrutura. A estrutura seria a base econômica, onde se produz a riqueza, onde as pessoas geram, trabalham, onde as forças produtivas se desenvolvem, e essa estrutura ela tem relações de produção que, para manter ela funcionando de uma determinada forma, ela necessariamente tem que criar uma superestrutura que estaria vinculada a ela. E o que seria essa superestrutura? Ela seria, na verdade, a cultura, a política, as leis, as instituições, né? E a ideologia também. Então, a superestrutura ela estaria, na verdade, subordinada, vinculada à estrutura. A depender do autor, você vai ter uma diferença grande, né, de vinculação. Os mais ortodoxos do marxismo vinculam completamente a superestrutura, portanto, a religião, as ideias, a cultura, as determinações da base econômica, que seriam a estrutura. Né? Então, o que o Gramsci faz? O Gramsci ele desvincula a questão de uma determinação rígida, dura, da superestrutura em função da estrutura, da base econômica. E aí a sociedade civil vai adquirir, né, um papel central e constitutiva nas relações ali, né, sociais. Então, desse modo, uma possível tomada de poder, uma construção de um bloco histórico, passa pela centralidade de categorias que antes do Gramsci não era bastante, vamos dizer assim, consideradas, né? Então, o que o Gramsci traz? Uma abordagem de hegemonia que tem uma diferença com o Lenin, que era um outro autor marxista importante, que chegou a empregar esse termo e foi um grande dirigente do processo revolucionário russo, né? E a Chantal Mouffe e o Laclau, eles também se diferenciam e expandem a noção de hegemonia do Gramsci, que já tinha expandido essa noção a partir do Lenin, né? Então, o texto principal do Laclau e do Mouffe é esse, a Hegemonia e Estratégia Socialista,
e eles trabalharam, que a gente vai ver aqui, uma ampliação dessa perspectiva gramsciana para algo que seria um pós-marxismo ou um pós-estruturalismo. Mas antes vamos situar aqui o Gramsci. O Gramsci ele percebeu na sua análise que tinha diferenças grandes entre sociedades avançadas e sociedades onde o capitalismo estava se implantando, entre Oriente e Ocidente. Ele via diferenças muito grandes. E por causa disso, ele passou a tentar compreender melhor a questão das superestruturas. E aí ele se diferenciou do Lenin, o Vladimir Ilyich Ulyanov, né, esse dirigente do processo revolucionário russo. Ele se diferencia porque ele não considera o Gramsci, né, esse pensador italiano, Antonio Gramsci, ele não vai considerar que a questão da hegemonia esteja limitada a simplesmente ao seu caráter político, né? Para se obter a hegemonia, é preciso pensar a sociedade, é preciso pensar os grupos sociais e é preciso obter a direção cultural e ideológica desses grupos, né? Então, Gramsci já traz, ele amplia a questão como numa direção mais para um conjunto de ideias, para um conjunto de comportamentos, de visões sobre a política, sobre a sociedade, sobre a vida, né? Então, a hegemonia gramscista ou gramsciana ela se dá com a primazia da sociedade civil, né, sobre a sociedade política. O Gramsci, então, ele dá continuidade à noção leninista a partir do que o Lenin já tinha considerado fundamental, que é a ligação entre prática e teoria, né? Era preciso ter uma filosofia da praxis, né? Essa fusão prática-teoria, onde a teoria é reforçada pela prática, é alterada pela prática e também altera e também se altera, né? Na medida que vai se progredindo o debate doutrinário e as práticas políticas. Portanto, a consolidação de um aparato hegemônico remete à necessidade, portanto, de aproximar e até unificar a teoria prática e conseguir formular uma nova concepção de mundo. Isso é muito forte e importante para o Gramsci. O Gramsci afirma que é muito comum a um determinado grupo social que está numa situação de subordinação em relação a um outro grupo, adotar a concepção do mundo desse grupo, que o subordina. Né? Isso é muito interessante de notar. Né? Então, daí que você vai ver que as chamadas, que o Gramsci falava de camadas subalternas da sociedade, elas assumem ideias que beneficiam, que são geradas ou que são muito mais propícias a defender as classes dominantes do que elas próprias. Isso é um processo muito comum, sem o qual as estruturas sociais não se consolidariam, porque seriam contestadas o tempo todo. Então, esse processo de hegemonia é um processo também ideológico, né? Cultural, sobre a sociedade. Então, o Gramsci entende que o problema de toda a concepção de mundo que se transformou em movimento cultural, muito interessante essa ideia dele, né? Produzindo uma atividade prática, é justamente conservar a unidade ideológica desse bloco social. E ele vê isso na religião, muito comum, né? A Igreja Católica, ela influenciou extremamente a Europa, né? E a partir da Europa o mundo, e ela
transformou uma série de ideias e doutrinas em praticamente numa profusão cultural ali, num domínio praticamente, numa hegemonia, mas que isso era importante para que ela permanecesse hegemônica, que ela não se dividisse, que não se formassem estratos intelectuais, pensadores daquela cultura que levassem a uma divisão, né, e a surgimento de outras religiões, ou de duas religiões. Então, por que ele traz esse exemplo, né? A Ana, na verdade, trouxe esse exemplo no texto sobre a abordagem gramsciana, porque a questão é que, como esse debate é teórico e prático, como a questão é da praxis, surge a figura do intelectual. E o intelectual, ele deve participar da vida prática do grupo social que representa. Aqui tem uma ideia muito forte, né, que os intelectuais são expressões também de grupos sociais, né? As suas ideias expressam esses interesses, essas necessidades desses grupos sociais. E o intelectual, ele é quase como um representante, que é uma ideia estranha, porque ele não foi votado, ele não foi escolhido, mas não é nessa ideia de escolha, nessa ideia de que as suas ideias, elas nascem historicamente e servem ou não, servem a um determinado grupo, né? Um bloco social vai se formar, um bloco social e cultural da atividade prática disso que vai ser o intelectual orgânico desses grupos sociais. O intelectual orgânico, ele é fundamental para essa disputa pela hegemonia, que é uma disputa cultural, estética, artística, né, moral dos demais grupos sociais. Então, para o Gramsci, a consciência crítica, ela é obtida nas disputas com outras tendências que querem também obter a hegemonia. Então, essa disputa, ela se dá primeiro no campo da ética e depois no campo da política, né? E ela vai gerar uma concepção sobre a realidade, né? Que vai sendo incorporada pelos grupos sociais, pelas camadas diversas da sociedade, né? E o grupo hegemônico, ele tem que passar essa visão para os demais estratos da sociedade. Não, então, assim como Lenin, o Gramsci, ele acredita que a classe operária não vai atingir a consciência de si, da sua situação, de maneira espontânea. Então, ela vai ser organizada de fora. Isso que é curioso, né? E, portanto, essa organização para vir de fora, ela também está ligada, ela está remetida à questão política dos intelectuais. Então, os intelectuais, no caso do Gramsci, têm um papel crucial na organização da própria classe operária. E a classe operária, portanto, vai constituir seus intelectuais orgânicos. Então, também por causa disso, para que se junte esse intelectual, não necessariamente ele nasceu operário, aonde vai ter essa síntese política, vai ser no partido político, né? Então, o Gramsci vê o partido político como um agente fundamental da hegemonia. E ele até diz que tem a missão, ou ele compara esse partido político ao que ele chamou de moderno príncipe de Maquiavel. Por que isso? Porque o Maquiavel é um grande autor de teoria política, que escreve um livro, né, que se chama O Príncipe,
onde ele propunha a uma família de nobres que unificasse a Itália como um Estado nacional, e ele faz quase que um manual também político, um texto de análise realista de como seria a política, enfim. Então, esse livro, O Príncipe, ele traz quase que um manual para se chegar ao poder. Por isso que Gramsci fala, eu não preciso de um príncipe, eu preciso de um partido político. Portanto, o moderno príncipe vai ser um partido político que é responsável pela formação dessa vontade coletiva e desse bloco histórico que vai gerar, na verdade, um processo de autonomia, de libertação das chamadas classes subalternas, ou da classe operária principalmente. No entanto, é o que eu estava falando, o príncipe moderno não é um indivíduo, né? Ele é um partido e vai representar essa vontade coletiva. E para que essa vontade seja vitoriosa, seja hegemônica, ela tem que se tornar nacional e popular. Ela não pode ser só daquela classe. Ela não pode ser só sindical, não pode ser só corporativa. Ela tem que ampliar a base social, ela tem que ganhar as outras estratos, os outros estratos de classe, as outras classes. Portanto, ela tem que virar nacional e popular. Então, isso é muito interessante na concepção gramsciana, né? Nesse sentido, o moderno príncipe tem como função, é o que eu havia dito, não apenas criar essa vontade proletária, mas uma vontade nacional e popular, e também organizar uma reforma intelectual e moral que possibilite, assim, a superação de princípios simplesmente corporativos, né? Então, o Gramsci afirma que o partido político é a forma mais adequada que ele via para aperfeiçoar os dirigentes e essa necessidade e capacidade de direção de toda a sociedade. Muito embora cada partido político seja expressão de um grupo social, eu pus aqui uma pequena aspas, antes de continuar, para chamar a atenção disso. Isso tem suscitado muito debates. Se você pegar a estrutura agora político-partidária do Brasil, você vai ver que o Brasil tem inúmeros partidos grandes, médios, pequenos. Mas nessa concepção aqui, o partido político ele sempre seria expressão de um grupo social. Então, no caso do Brasil, um grupo social ele teria mais do que um partido político, né? E você teria muitos partidos que expressariam interesses das classes dominantes ou mesmo das camadas médias, dos trabalhadores urbanos, enfim. Mas é muito difícil você vincular um partido político a somente um determinado grupo social. Mas essa é a pegada que tem aqui, essa é a perspectiva aqui. Portanto, em determinadas condições, ele deve exercer, o partido político, a função de equilíbrio entre interesses de um grupo e os demais grupos sociais, ampliando, portanto, a base social, fazendo um desenvolvimento de soluções com consentimento de grupos aliados e até mesmo antagônicos. Então, a questão da hegemonia não deve ser entendida como a subordinação simplesmente dos grupos a um outro grupo. Pelo contrário, aquele que tem a hegemonia, que dirige, que tem a condução hegemônica, ele tem que levar em conta os interesses dos outros grupos sobre os quais ele exerce a hegemonia. Então, nessa concepção gramsciana, muitas vezes a classe operária e os trabalhadores teriam que abrir mão de determinados elementos
benefícios econômicos mais de curto prazo, mais imediatos, em função de manter essa condução dos outros grupos, de falar e exercer também, né, a proposição de ideias ou a direção política desses outros grupos, né, sociais. Então, a supremacia de um grupo se manifesta, isso precisa ficar bem evidente aqui para todos nós. Essa supremacia de um grupo sobre outros, de um grupo social, ela se manifesta de dois modos: como domínio ou como direção intelectual e moral. E a questão da hegemonia é muito mais a direção intelectual e moral do que simplesmente um domínio, né? Um domínio que pode existir por vários outros tipos de relação, seja de clientela, de força, de tradição. Não. É preciso que se busque a hegemonia, ou seja, se busque vamos dizer assim, a direção intelectual e moral da sociedade. Um autor muito importante, um analista do pensamento gramsciano, da hegemonia em si, que é o Portelli, ele aponta que o aspecto essencial da hegemonia é justamente a criação de um bloco ideológico que permita à classe dirigente manter o monopólio intelectual. Segundo ele, essa palavra é pesada, né? Monopólio intelectual, através da atração das demais camadas intelectuais. É curioso isso, né? Porque você poderia pensar em ter hegemonia a partir não de um monopólio intelectual, mas de um conjunto de diversidades, de perspectivas intelectuais, né? Mas isso é uma discussão que é bastante complexa, mas, em geral, os intérpretes iniciais de Gramsci entendiam exatamente isso, que a classe dirigente, né, essa que vai exercer hegemonia, ela tem um monopólio intelectual ali, das ideias, dos processos e tal. E é curioso que hoje a extrema-direita, vocês vão ver, é muito comum falar que existe uma extrema-direita gramsciana. Você fala, mas como é possível se o Gramsci é autor socialista, que quer a autonomia das classes trabalhadoras, que quer a socialização do poder e da economia? Sim, mas essa extrema-direita não está reivindicando essas finalidades do pensamento do Gramsci, e sim essa descrição que ele faz de como dirigir a sociedade a partir da luta cultural, do debate ideológico, e que é o que eles tentam fazer. Se você pegar essa extrema-direita, que alguns chamam de populista, os neofascistas, a direita alternativa norte-americana, elas até lançaram um jargão dizendo guerras culturais, né? Eles chamam também de marxismo cultural, o debate contra os inimigos, né, que são os marxistas culturais, que tem como coração essa perspectiva gramsciana. Mas voltando aqui, nesse sentido, se as classes subalternas pretendem criar um novo bloco histórico que vai dirigir a sociedade, que vai mudar a sociedade, eles devem desenvolver o seu próprio aparato hegemônico. Portanto, para se chegar a essa mudança, você precisa construir a hegemonia antes, como direção política e ideológica própria. Portanto, o primeiro passo para romper com o sistema hegemônico da classe dirigente e a ideologia dominante é vital. Você tem que romper antes com esse sistema hegemônico e com a sua ideologia dominante. Então, a importância de se combater a classe dirigente, primeiro, no campo ideológico, decorre da percepção de Gramsci da centralidade que a sociedade civil assumiu nos estados ocidentais, nos estados mais avançados, enfim, que era
que eu falei lá atrás, ele via uma diferença entre países onde o capitalismo não tinha chegado a obter grandes avanços ainda, né? Então ele chama de estados avançados a esses países onde o capitalismo estava já há um bom tempo, tinha industrializado o país, tinha distribuído sua lógica para todo o território, né? Então, as batalhas no Ocidente são batalhas de guerra de posição e não de guerrilha. Você tem que avançar, segundo Gramsci, com, né, a busca da direção política e ideológica do conjunto da população. Você tem que ir ganhando posições, você tem que ir construindo um bloco de ideias que vá penetrando não só na classe de trabalhadores, na classe operária, mas também teria que penetrar, né, no conjunto das demais frações ou classes sociais. Então, para o Gramsci, a criação do novo bloco histórico por parte das classes subalternas pressupõe não apenas a criação de um novo sistema hegemônico, mas também que exista uma crise de hegemonia da classe dirigente. Essa crise de hegemonia que vai levantar as massas, retirá-las da passividade, mostrar que as ideias da classe dirigente eram falhas, elas visavam só manter o domínio, etc. Né? Então, na crise de hegemonia, a classe dominante perde a direção das classes subordinadas e, portanto, aí está havendo a possibilidade de construção de uma nova hegemonia. Bom, isso aí eu mostrei assim muito en passant as proposições gramscianas do Gramsci, que o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe eles vão, a partir disso, dizer que é um grande avanço do marxismo, mas que o próprio Gramsci mostrava essa crise do marxismo entre determinação de tudo que ocorre na ideologia e na política pela economia, pela base, né, pela aquilo que seria a estrutura. Então, eles mostram que o Gramsci avançou muito nisso, né? E ele traz elementos importantes, né, para se compreender a natureza de classe, os agentes históricos e tal. Mas que o Gramsci ainda tinha mantido, segundo Laclau e Mouffe, dentro daquela ideia de que, em última instância, a superestrutura está vinculada à estrutura, né? Não está descolada. E me parece que Laclau e Mouffe ele fazem o descolamento do terreno da política para o terreno da chamada economia ou da base econômica, onde se geram as riquezas de uma sociedade. Bom, mas antes surge a oposição entre um interior necessário e um exterior contingente, onde as classes têm que realizar tarefas que não são suas. Aconteceu isso na Rússia, porque a Rússia ela ainda tinha, quando ocorre a chamada Revolução Russa, em 1917, muitas pessoas diziam que o campo ainda existia relações de servidão, não eram relações tipicamente capitalistas. E, portanto, o partido ele tinha uma consciência interna muito forte, mas também tinha a clareza de que era preciso realizar tarefas que não são da sua classe, seriam tarefas da chamada burguesia, como se entendia naquela época, que deveria ter construído um capitalismo na Rússia, e que não era exatamente um país de capitalismo avançado, tinha relações pré-capitalistas, né? Então, muitas vezes, você tem ainda tarefas que são não tipicamente dessa classe, da classe que o partido busca representar. Mas, enfim,
Essa concepção de exterioridade, do vínculo hegemônico, que também está presente em Lenin, a hegemonia é vista como uma direção política que vai se fundar em alianças de classes, né? Então, em um determinado momento, na Rússia, se dizia que era importante fazer uma revolução democrática com aliança com setores avançados da burguesia. Isso depois vai ser discutido em vários países, esses debates, que para se obter a hegemonia de toda a sociedade tinha que se fazer alianças de classes para realizar tarefas que o capitalismo não tinha conseguido realizar por causa do atraso ou por causa dessa situação de elementos que ainda eram fortes, mas que eram elementos pré-capitalistas e que impediam o avanço da sociedade. Bom, quem que define isso? A vanguarda. Então, a vanguarda é o quê? Ela está no partido. Ela é composta de lideranças que dirigem, que têm vocação de direção ou que são intelectuais. E existe as massas, que são da classe dirigente, da classe dos trabalhadores, mas também daqueles que são de outras camadas da sociedade. Então, a ideia é que a vanguarda dirija as massas, que é um pensamento bastante curioso, bastante complexo, muito difícil, né? Porque quem define que aquilo é vanguarda, quem aceita essa ideia, aceita também uma divisão, né, importante. Né? É bem diferente dizer que existe uma horizontalidade nos processos de avanço político, democratização. Não, mesmo aqui nesse pensamento, mesmo da Chantal Mouffe e do Laclau, existe uma vanguarda, aqueles que dirigem, e existem os dirigidos, que estão na massa. Bom, o Laclau e a Mouffe, eles veem que a concepção de hegemonia em Gramsci representou um avanço na medida em que ampliou o terreno atribuído à recomposição política, à aliança de classes, a necessidade de liderança intelectual e moral dos grupos sociais, que o debate não é só da política ali diária, da política partidária, da disputa menor de poder, mas também de concepções morais, de concepções de sociedade, e que, portanto, isso distanciava das posturas de ganhos corporativistas, simplesmente, de vários outros grupos, né? Mas eles perceberam que o Gramsci, por mais que ele tenha rompido, né, com a concepção de que a ideologia é negativa, com a concepção negativa de ideologia, ele ainda permaneceu, conforme havia dito, no modelo determinista da ideologia, pautado na ideia de que é a base ou a estrutura que cria a superestrutura, porque a base da sociedade é efetivamente a criação de riqueza. Então, um outro deslocamento possibilitado por Gramsci correspondeu à ruptura com a problemática que poderia ser chamada de reducionista da ideologia, uma vez que os sujeitos políticos são percebidos como classes. Nem os elementos ideológicos, né, eles são articulados como classe hegemônica, ou seja, nem sempre os sujeitos, os elementos políticos num grande debate conjuntural ali, eles são, vamos dizer assim, facilmente extraídos de uma classe. É preciso observar melhor, né, o que são essas composições de classe, o que é a chamada classe necessária, aquela sem a qual você não conseguiria fazer
os processos de mudança social, mas o Gramsci rompe um pouco com essas coisas, né, e troca essas ideias muito rígidas pela ideia da montagem de um processo hegemônico. Então, os sujeitos políticos eles vão responder, ou vão expressar vontades coletivas que vão ser resultados de alianças políticas, ideológicas, de forças históricas muitas vezes fragmentadas, né? Então, a noção de contingência, daquilo que não está todinho, está tudo previsto, está tudo, né, organizado, ela aparece com muita força no Gramsci. Então, é por isso que precisa articulações hegemônicas, que não estão asseguradas por nenhuma lei histórica. Não está escrito que vai ser assim que do capitalismo nós vamos avançar por numa determinada trajetória. Ele não acredita nisso, ele acredita mais na contingência, né? Então, o Gramsci não supera totalmente o dualismo do marxismo clássico, né? Porque ele está sustentado nos princípios que a luta hegemônica se forma na infraestrutura econômica, né? E que essa esfera não está sujeita totalmente à lógica da hegemonia, e que, portanto, é necessário um princípio unificante dessa classe ali, que está criando riqueza, e que, quando esse debate existe, é um debate muito complicado já naquela época, mas hoje é mais ainda, porque você vê que tem um único tipo de classe de trabalhadores que gera a principal forma de riqueza e que, portanto, ele deve ser transformado em sujeito histórico dos processos de superação do capital, é bem complicado. Eu pergunto a vocês, a classe operária hoje tem os operários entendidos como trabalhadores das fábricas, das empresas de produção industrial, eles têm eles portam essa novidade, essa qualidade de poder construir uma outra sociedade, e que isso permita extrair uma série de ideias que empolguem as demais classes, gerando uma direção hegemônica. Então, é bastante complicado você ver a classe social, sujeito histórico e processo hegemônico. Portanto, o Lacan e o Mouffe pensavam muito sobre isso, influenciados pela teoria psicanalista de Lacan e do desconstrucionismo do Derrida. Eles vão também construir uma outra visão de hegemonia a partir do Gramsci, e que eles vão se considerar um terreno um pouco pós-marxista, né? E, portanto, eles vão tentar romper com o objetivismo, essencialismo, determinismos, e por isso que o conceito de hegemonia se presta tanto a isso. Por quê? Porque ele permite ver o caráter aberto e incompleto do social. E, portanto, esse caráter aberto e incompleto é que permite uma prática hegemônica. Mas nenhuma lógica hegemônica consegue dar conta de todo o social, da totalidade do social. Pois, nesse caso, se produziria uma nova, vamos dizer assim, uma costura, e o próprio conceito de hegemonia se autolimitaria. Então, para o Lacan e para Mouffe, existe uma indecibilidade estrutural na sociedade. E, portanto, essa indecibilidade estrutural é condição que possibilita a hegemonia, de possibilidade de uma hegemonia. Sem a indecibilidade e contingência, não é possível pensar rearticulações hegemônicas, e não é possível pensar política como atividade autônoma. Repare aqui, hein?
a política é uma atividade autônoma. Ou seja, ela dirige efetivamente, ela muda efetivamente a sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela tem arranjos provisórios. Então, isso está muito inspirado também em Althusser, que é um grande marxista já falecido, né? Que ele trabalhava com sobredeterminação. Para ele, a sobredeterminação se constitui num campo simbólico, totalmente simbólico, e que você não consegue ver significado fora dele. Quando Althusser afirma que não há nada no social que não esteja sobredeterminado, significa que o social se constitui como uma ordem simbólica. Portanto, a luta ideológica, a luta pela hegemonia é muito fundamental para mudar esse campo, porque você estaria atuando sobre o simbólico. Essa é a questão. Portanto, a sociedade e os agentes sociais careceriam, segundo Laclau e Mouffe, de essência, e suas regularidades consistiriam tão somente nas formas relativas e precárias de fixação, que está acompanhada pela história, está instaurada numa certa ordem. Então, eles estão num terreno muito diferente do Marx do século XIX. E o Althusser, portanto, ele desenvolveu um conceito com o intuito de romper com o essencialismo, né? Essa essência de que você vai ter o sujeito vinculado a uma classe, essa classe dirigente vai mudar tudo. Por quê? Porque eles veem o caráter incompleto, aberto, inclusive da identidade, das identidades de classe, ou qualquer identidade. Porque para pensar identidade, você tem que pensar a relação. Você não consegue, nesse pensamento, ter uma identidade sem ter a contraposição com outras identidades, né? Então, a identidade de um termo não está dada nele mesmo, mas depende da relação que se estabelece com outros termos num sistema de diferenças. Então, apesar da impossibilidade, Chantal Mouffe e Laclau, de fixar um sentido, o social só existe como esforço de produzir esse objeto impossível, fixando sentidos, mas sempre serão parciais. Então, é muito importante os discursos, a discursividade, daí eles se aproximaram até da ideia de discurso do Foucault, apesar de ter diferenças, né? Então, existem pontos discursivos, existem pontos nodais, né? Porque o Foucault via regimes de verdade, regimes discursivos, né? Muito importantes, né? Então, e eles se alteram, né? Eles se dispersam, esses discursos na sociedade. Então, a questão do discurso é vital, porque ela carrega também esse projeto hegemônico, ideológico, e a democracia deve reconhecer que não há possibilidade de uma solução final e que toda forma de consenso é resultante de uma articulação hegemônica. E, portanto, essa articulação deve desenvolver a prática de um enfrentamento com práticas articulatórias antagônicas, porque senão você não consegue construir hegemonia. Então, existe uma tensão quando você faz essa hegemonia, essa particularidade, você fala para o conjunto da sociedade, você vai para a universalidade, mas isso vai estar em constante tensão com a particularidade e vai ser sempre irreversível, né? Então, para Laclau e Mouffe, dada a nova configuração do social em aparecimento de novos antagonismos sociais, existe a criação de uma nova ideia de hegemonia através de cadeias de equivalências, juntando várias lutas.
e não só dando principalidade a uma luta ou a uma classe. É preciso se colocar criando perspectivas éticas para diferentes formas de subordinação, né? Então, ela não colocaria uma hierarquia de lutas. A mais importante é a econômica e a outra a menos importante. Não. Isso vai depender dos arranjos sociais, das lutas, né? Então, esse projeto é de uma democracia radical e plural. Por quê? Porque o político estaria descolado, ele teria uma certa autonomia e, portanto, a democracia é crucial, até mesmo para você disseminar ideais de igualdade no imaginário social, estendê-los às esferas cada vez mais numerosas aí da sociedade e do Estado. Então, portanto, o Laclau e o Mouffe pensam o deslocamento do privilégio da classe como categoria ontológica, fundamental, em favor de outras divisões sociais, como a questão do sexo, da etnia e outras. Então, é isso, né? O Gramsci, Laclau e Mouffe reconhecem que a hegemonia não é exercida sobre toda a sociedade, e as duas perspectivas defendem a criação de uma nova hegemonia baseada na aliança de grupos subalternos. E, no caso, né, do Laclau e da Mouffe, de uma cadeia de equivalências, de uma articulação de lutas, né? O Gramsci, por outro lado, ele não abandonou a ideia de classe social fundamental, tá? Que a hegemonia passa por articular a partir dessa classe social fundamental, né? Mas a ideologia assume o papel central nas ambas perspectivas como constitutiva do social e de um novo social também. Então, enquanto Gramsci, né, dizia que precisava de um bloco histórico a partir dessa classe fundamental, o Laclau e a Mouffe questionam esse tipo de costura, pois consideram isso impossível, né? Porque para o Laclau e para a Mouffe, o antagonismo sempre vai existir porque ele é constitutivo do social. Ele, portanto, exige um caráter aberto e incompleto. Não há possibilidade de uma reconciliação final, uma vez que o antagonismo é constitutivo, é aberto, é incompleto, portanto, a democracia não tem lugar num terreno neutro. O estabelecimento de uma nova hegemonia requer a criação de novas fronteiras políticas, e não daquela ideia de que a política vai desaparecer no final, lá numa sociedade sem classe. Porque isso não é possível, porque sempre vai haver antagonismo, sempre vai haver necessidade de se estabelecer processos de hegemonia, de direção da sociedade. Era isso que eu queria trazer para vocês, como elementos, vamos dizer assim, importantes aí dessa questão. Eu estou tentando fechar aqui só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou tentando fechar minha apresentação, que acaba de travar. Aqui não está aparecendo mais para a gente a apresentação. Não está? Tá bom. Então, ótimo. É que eu preciso, de novo, ter acesso ao quadro aqui para parar, vamos dizer assim, Só um minuto, tá, pessoal? Eu preciso parar a gravação e subir a gravação lá para a gente, né? Mas vamos lá. É um texto que eu acabo de conversar com vocês, né? Bastante, vamos dizer assim,
traz questões muito complexas, mas eu fiz questão de usar esse texto e fazer essa panorâmica para vocês terem